Olá! Neste vídeo, exploraremos a fascinante Carta aos Gálatas, uma das epístolas escritas pelo apóstolo Paulo e que faz parte do Novo Testamento. Vamos mergulhar no contexto histórico, no propósito e nas características dessa carta, compreendendo sua importância para os cristãos da época e sua relevância atemporal para nós hoje. Prepare-se para uma jornada de descobertas e reflexões sobre a mensagem central do Evangelho e a obra redentora de Cristo. A carta de Paulo aos Gálatas é uma das joias do Novo Testamento, uma epístola que resplandece com a clareza do Evangelho e a paixão do apóstolo. Neste estudo, mergulharemos nas profundezas deste texto sagrado, explorando seu contexto histórico, seu propósito e as características que a tornam tão singular. A autoria da carta aos Gálatas. Desde os primórdios da Igreja, o apóstolo Paulo tem sido unanimemente reconhecido como o autor desta carta. Embora alguns questionamentos tenham surgido ao longo dos séculos, sugerindo a possibilidade de pseudonímia, ou seja, alguém escrevendo em nome de Paulo, a vasta maioria dos estudiosos concorda que Paulo é, de fato, o autor genuíno. O estilo inconfundível e a profunda teologia presente na carta refletem a mente e o coração de Paulo de maneira inegável. Além disso, desde os primeiros versículos, Paulo se identifica claramente como o autor da carta, mencionando também aqueles que o acompanhavam na época de sua redação. Essas evidências tornam praticamente incontestável a autoria paulina desta carta tão significativa. A carta aos Gálatas apresenta desafios significativos quando se trata de determinar sua data e contexto histórico. A identificação precisa dos destinatários também é complexa, pois Paulo se dirige aos Gálatas, sem especificar se está se referindo aos habitantes da região sul ou norte da Galácia. Se considerarmos a primeira possibilidade, que Paulo escreveu para toda a comunidade cristã da província da Galácia após sua primeira viagem missionária, a data mais provável seria entre 48 e 49 depois de Cristo. Durante suas primeiras duas viagens missionárias, Paulo visitou cidades no sul da Galácia, como Antioquia da Pisídia, Iconio, Listra e Derbe. Nesse caso, a carta aos Gálatas poderia ser o mais antigo escrito conhecido de Paulo. Por outro lado, se Paulo estava escrevendo para os Gálatas do Norte, é possível que tenha feito isso durante sua terceira viagem missionária, quando passou pela região da Galácia e Frígia. Nesse caso, a carta teria sido escrita em uma data posterior, próxima a essa terceira viagem. Independentemente do contexto específico, a carta aos Gálatas continua sendo uma fonte rica de ensinamentos e reflexões sobre a fé cristã. A carta aos Gálatas apresenta desafios na determinação de sua data e contexto histórico. Alguns estudiosos sugerem que Paulo possa ter escrito a epístola durante seus 2 anos em Éfeso, Atos 19, ou durante suas viagens pela Macedônia rumo à Grécia, o que situaria sua composição entre 54 e 55 depois de Cristo. No entanto, dada a complexidade da questão, é mais prudente estabelecer um período entre 49 e 55 depois de Cristo para a escrita da carta. O propósito da carta aos Gálatas é confrontar os falsos ensinamentos que estavam surgindo entre os cristãos da Galácia. Após receber o verdadeiro evangelho pregado por Paulo, surgiram líderes que pregavam um evangelho distorcido, exigindo que os gentios convertidos seguissem as tradições judaicas e praticassem as obras da lei como condição para a salvação. Esse conflito levou Paulo a escrever com veemência contra esse ensinamento errôneo, reafirmando a justificação pela fé em Cristo e a liberdade que os crentes têm em relação à lei. Os falsos mestres que perturbavam os Gálatas ensinavam que a fé em Cristo não era suficiente e que eles também deveriam praticar a circuncisão. Uma de suas principais estratégias era difamar o apóstolo Paulo pessoalmente. A defesa de Paulo ao longo da epístola aos Gálatas lança luz sobre as artimanhas utilizadas por esses indivíduos. Em Gálatas capítulo 2 versículos de 1 a 10, Paulo aborda sua relação com os apóstolos de Jerusalém, os líderes da igreja primitiva, enfatizando sua autoridade apostólica e a legitimidade do evangelho que pregava. Possivelmente, ele estava respondendo a acusações de insubordinação e autonomia, insinuando que agia sem autorização dos anciãos da igreja. Outra possível acusação era de que Paulo teria mudado de opinião sobre a circuncisão para agradar aos gentios. No entanto, o apóstolo esclarece que sua mudança de posição foi motivada por uma revelação divina direta de Cristo, e não por interesses pessoais. Infelizmente,
Como toda heresia, esse falso evangelho logo se espalhou entre os Gálatas, levando-os a abraçar o ensino distorcido, questionar a autoridade de Paulo e começar a abandonar o verdadeiro evangelho. Essa era a situação dos Gálatas quando o apóstolo escreveu esta epístola. Muitos crentes estavam buscando submeter-se à lei e, principalmente, serem circuncidados, resultando em conflitos e divisões na comunidade cristã da Galácia. Assim, o principal objetivo de Paulo ao escrever a carta aos Gálatas foi expor a verdade sobre o Evangelho, destacando a suficiência da obra de Cristo e ensinando que a salvação vem pela fé no Senhor Jesus. Na epístola aos Gálatas, Paulo enfatizou que a salvação é um dom gratuito de Deus, pertencendo todo o processo a Ele, sem qualquer participação humana na salvação. Tudo se resume à graça de Deus, não ao merecimento do homem, que apenas pode recebê-la pela fé, não por obras. O apóstolo também expressou sua indignação ao explicar que aqueles agitadores estavam negando os pontos principais do verdadeiro Evangelho de Cristo. Além disso, alertou que o novo ensino propagado por eles corrompia o Evangelho genuíno e precisava ser combatido a todo custo. Na carta aos Gálatas, Paulo proclamou a obra redentora de Cristo na cruz, onde o Senhor carregou sobre si a maldição da lei que pesava sobre nós, libertando-nos do pecado e da morte. Por meio dessa obra, somos revestidos com sua justiça, unidos a Ele transformados em novas criaturas, recebendo o privilégio da adoção como filhos. Além disso, o apóstolo destacou que é o Espírito Santo quem nos capacita a viver de maneira que agrada a Deus. A carta aos Gálatas nos convida a uma profunda reflexão sobre a natureza da nossa fé e da nossa relação com Deus. Ao examinarmos os ensinamentos de Paulo, somos confrontados com a verdade essencial da salvação pela graça mediante a fé em Cristo, não por obras. Isso nos leva a considerar como vivemos nossa vida cristã e confiamos na obra completa de Cristo na cruz ou buscamos nossa própria justiça através de obras e tradições? Além disso, somos desafiados a refletir sobre a liberdade que temos em Cristo. Somos libertos do jugo da lei e chamados a viver em liberdade, mas essa liberdade não é uma licença para vivermos segundo os desejos da carne. Pelo contrário, somos chamados a viver pelo Espírito, produzindo frutos de amor, alegria, paz e bondade. Portanto, ao contemplarmos a mensagem da carta aos Gálatas, somos convidados a examinar nossas próprias vidas e aprofundar nossa compreensão da graça de Deus e da liberdade que temos em Cristo. Que essa reflexão nos leve a uma fé mais profunda, a uma vida mais centrada em Cristo e a uma maior dependência do Espírito Santo em nosso caminho de discipulado. Neste vídeo, mergulharemos nas profundezas da carta aos Gálatas, explorando seu contexto histórico, o propósito por trás de sua escrita e os ensinamentos fundamentais que Paulo transmite. Descubra como essa epístola aborda questões cruciais da fé cristã, como a salvação pela graça, a liberdade em Cristo e a obra redentora na cruz. Prepare-se para uma jornada de entendimento e reflexão sobre a mensagem eterna contida nessa carta inspirada pelo Espírito Santo.